Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, que doçura, prazer em pedaços. Será que a providência divina usa da punição em suas leis? Deus pune? Isso seria justiça? Qual o papel do perdão no processo do sofrimento? Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Hoje a gente conversa sobre dois temas correlacionados, difíceis, importantes e até polêmicos: punição e perdão. Mas a doutrina espírita nos ajuda a entender os processos da justiça divina. A gente vai dar as boas-vindas agora aos irmãos que vieram aqui hoje no nosso programa, Adriano e Alan Runho. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. É sempre uma alegria recebê-los. A gente sempre, recebeu o Adriano e o Alan, mas hoje os dois juntos, Pra gente é uma alegria, família aqui no Esferas da Vida. Eu que agradeço o convite, a alegria é sempre nossa de estar podendo participar desse programa que já é uma referência regional e estudar o Espiritismo. E hoje, como você colocou, estou excelentemente acompanhado, Ah, então que fica gostoso. mais fácil ainda. Pois é, aqui provavelmente relembraremos até discussões que tínhamos enquanto o Evangelho no lar em casa, nós debatíamos, junto da família. Então hoje é uma oportunidade de resgatar essas reflexões aqui e compartilhar com o público, É verdade, desde sempre vocês são de família espírita? Sim, a gente nasce num berço espírita, Meus pais, eles tiveram contato com a doutrina espírita quando o mais velho era bebê ainda, Então, seguramente, eu posso me afirmar nascido em berço espírita. Tem o Alexandre, que é o mais velho, que eu não conheço, que deve ter medo de me conhecer, porque se conhecer já vem aqui para o Esferas da Vida também falar, Adriano. Provavelmente. Na ele verdade, é palestrante? Ele também, mas ele gosta de ser mais reservado nesse aspecto. Mas também a hora que ele se expõe, está de baixo. Ele fica muito à vontade também para falar sobre o tema Espiritismo. Ótimo. Vocês sempre, divulgando, são palestrantes, estudiosos da doutrina espírita, O Adriano é auditor fiscal, mora em São Carlos, reside em São Carlos. O Alan Runho também é juiz de direito, do trabalho. Então hoje a gente fala de punição e tem muito a ver, com o trabalho de vocês, E quando a gente fala de punição, eu queria começar aqui uma reflexão sobre, será que Deus pune, Será que existe esse karma? A gente vai pagar sempre os nossos erros? E tem essa questão toda, principalmente até na doutrina espírita, até quem é espírita fala, eu devo estar pagando tudo que eu fiz na minha vida passada. Mas há uns tempos, assim, a gente tinha essa imagem de um Deus punitivo, sentado numa poltrona, com uma barba comprida, julgando e resolvendo, quem chegava no céu, quem ia para o inferno, dividindo, quem desencarnava, enfim. A humanidade tinha essa imagem do Deus punitivo que até as religiões da época, para tentar controlar a sociedade, utilizavam desse tipo de figura, desse tipo de comunicação. Mas hoje, como que vocês enxergam, como que é a visão espírita, como que é a visão hoje do mundo material também relacionado a essa questão? Sim, de fato, você resgatou bem essa noção, esse conceito de uma divindade punitiva, vingativa, que principalmente nessa época, na Antiguidade, na Idade Média, até mesmo por questões de necessidade, como você bem disse, impor limites, até para controlar a sociedade, desenhava essa imagem. Porém, a humanidade evoluiu, e o Espiritismo, até antecipando mesmo essa evolução que se espera dessa humanidade, ele trouxe
já inspirado e alicerçado na imagem de Deus misericordioso, infinitamente bom, que Jesus já havia apresentado, o Espiritismo vem e consolida essa nova visão da divindade e acompanha a maturidade da humanidade. Não é mais compatível, na visão espírita, esse Deus belicoso, vingativo, e sim um Deus de amor, justiça. Essa justiça divina agora, ela se apoia no amor, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando a doutrina espírita apresenta Deus, logo no início lá da codificação, no Livro dos Espíritos, inicia-se com o questionamento do que é Deus e quais são os seus atributos. Assim que nós estudamos esses atributos, infinitamente bom, justo, ele é imaterial, isso é totalmente incompatível com aquela visão antropomórfica de Deus, como você bem citou, o velhinho de barba sentado no trono com um cajado, listando o que é certo e o que é errado e escolhendo quem vai sofrer penas eternas e quem vai para o paraíso, né? Então, hoje, a doutrina espírita, esclarecendo essa nova visão de Deus, também muda automaticamente a visão de justiça e de punição. E eu fico pensando também, né, enquanto você falava, eu me recordava. No capítulo inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele traz a noção, né, das três revelações, né, Moisés, Jesus e o Espiritismo. E quando ele faz essa comparação dessas três revelações, ele coloca que Moisés foi importante naquele momento da evolução da humanidade porque estávamos mais rudes, éramos muito incipientes ainda em desenvolvimento, até mesmo intelectual. Então a gente precisava dessas imagens fortes, dessas regras mais impositivas, muitos nãos, para que a gente começasse o processo inicial de evolução da inteligência para depois chegar ao discernimento e à compreensão exata. Quando nós inauguramos uma nova era a partir de Jesus, aí a gente já evolui no conceito de Deus, porque a humanidade já tinha feito uma pequena transição na melhora da sua intelectualidade, da sua moralidade. E agora já não era necessário mais aquelas leis impositivas de Moisés, todo o rigor. Não é? Agora a gente pode conceituar o amor, a gente pode rever agora o conceito para o amor, não mais para a ordem, como era. Então estávamos necessitando de ordem, agora podemos evoluir para o amor. E esse conceito faz com que o próprio conceito de Deus evolua, não é? No sentido de compreender Deus, agora como mais perto da realidade, né? Não daquela forma tão distante que era e punitiva. Né? E também me recordei, enquanto vocês tratavam dessa abordagem, da importância de entender esse movimento como um processo educativo, não é? E não um simples sim, sim, não, não. Não é? Porque quando você coloca a ideia de Deus fazendo a seleção dos escolhidos, eu acho que isso tem um pouco a ver, né, com a ideia de uma única encarnação. Se você imagina que a vida é uma só, que você é criado no momento do nascimento e que quando você desencarnar acabou para você vai ter... Ali você precisa de um julgador, não é? Porque quem que vai dizer que aquele ser lá, naquela experiência encarnatória, foi bem ou foi mal? Um julgador precisa disso, né? Ó, você vai para o céu, você vai para o inferno. Agora, quando nós reconhecemos o processo evolutivo como um de múltiplas encarnações, aí essa figura não precisa mais, não é? Porque aí você vai ver um conjunto de vidas. Né? Me parece que os temas se vinculam assim. E é curioso quando você lembra de Moisés, né, que foi, a gente pode falar que foi a primeira revelação, naquela época tinha-se muito a questão do olho por olho e dente por dente, né, essa questão da punição. E eu estava procurando da onde que veio, né, essa questão do olho por olho e dente por dente. E era meio que no momento para administrar a necessidade da vingança das pessoas naquele momento. Porque às vezes numa tribo brigava com uma outra tribo, uma criança morria, a outra tribo ia lá, não matava só uma única criança, mas matava a família, 20 pessoas. E começou a não ficar justo naquela época esse tipo de vingança, né? Então, olho por olho morreu uma criança, que morra uma criança da outra aldeia. Começou
já administrar naquele momento, né, a vingança. E assim, a gente falando hoje é muito pesado, né? Nossa, a gente administra a vingança. Mas não sei se é sincronicidade da vida ou não. Hoje, eu vindo pra cá pra fazer a gravação desse programa, eu li na internet, acho que foi até no UOL, num jornal mesmo, que uma menina estava no condomínio dela, a amiguinha dela passou com um potinho de água e óleo quente e jogou nela. Nossa. Então, assim, a gente parece que é algo assim do passado, essa questão da gente, né, revidar, ou não sei se ela estava revidando alguma coisa, mas naquele momento, né, teve também essa questão aí de que é forte, né, que a gente acha que antigamente só que as pessoas, né, e cada vez mais a gente tem ainda essas notícias, né. Então, assim, a gente percebe que essa questão da punição não é Deus, é uma necessidade do homem mesmo de se vingar, né? De revidar, não é alguma coisa assim. A gente tem essa necessidade ainda de revidar, de voltar assim, no estágio evolutivo que a gente está, muitas pessoas ainda. Quando você resgata essa noção do Código de Hammurabi, trazendo a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, o contexto é exatamente esse. Ele veio como um limitador para a vingança, basicamente isso. Justamente esse exemplo que você deu de quando um feria alguém de uma aldeia, se não houvesse esse regramento, que hoje a gente considera muito arcaico, mas para a época foi excelente. Foi excelente porque ele conteve esses arrombos aí que poderia dizimar comunidades, né? Porque ia um processo a bola de neve. Você matou um, eu mato 10, aí eu volto lá, mato, e acaba com as duas comunidades. Então, de fato, por mais que pareça hoje, soe uma coisa injusta, mas naquele momento foi necessário. Agora, quando você fala assim, o homem naturalmente ele tem esse desejo de vingança, de revidar, exatamente essa noção de punição, geralmente a maioria, é quase que ordinário, usar como sinônimo quase de vingança mesmo. A mesma coisa, se for pensar, né? Praticamente a mesma coisa. Porém, nesse contexto, quando você revidar, você está de fato utilizando punição como vingança. A punição, para ela, na minha visão, para que ela seja útil, a noção de punição, aí eu vou trazer agora um pouquinho para a questão do direito até mesmo, né? Claro. Se você pegar a lei dos homens e aí trazendo mais próximo de nós, a lei penal brasileira, por exemplo, quando você abre o Código Penal, lá o artigo 1º, ele já mostra para a gente como é que funciona essa regra, né? O artigo 1º ele traz lá o que ficou conhecido como o princípio da legalidade penal, né? Que diz que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Ora, se a lei do homem, né, em particular a nossa lei brasileira, ela fala, olha, ninguém vai ser punido se não houver na lei a cominação dessa pena. E qual é a função dessa pena? Então imagina-se que aquele indivíduo que por algum motivo, algum desequilíbrio, seja lá qual for, ele tornou-se incompatível a sua convivência com a sociedade, então aí a punição ela entraria como separa esse indivíduo da sociedade para um tratamento. Então aí a punição ela deveria ser vista assim, a punição ele perde, restringe-se, por exemplo, a liberdade, então isso soa como uma punição, um castigo, um sinônimo do castigo, mas a finalidade que está por trás disso não é a vingança, não é o revide, é tratar aquele irmão que está doente, né? Porém, esse é o modelo ideal. Esse é o modelo ideal que a gente sabe que é muito difícil de verificar na realidade que isso aconteça. Tá? Então, há uma interpretação da punição, quando você associa ela com vingança, de fato é uma coisa assim que... Porque não tem sentido, né? Se o seu filho morre num acidente de carro, que benefício traz você matar o motorista do carro? Seu filho não vai voltar para você. Então começa a ficar sem sentido essa questão do olho por olho, dente por dente, que a gente já passou, não é? Não, como colocado, acho que é muito fácil aquilatar isso, essa importância.
A questão da punição, acho que uma das questões que você faz, né, uma das provocações, será que a punição está dentro do processo divino, das leis divinas? E eu posso, com tranquilidade, afirmar que não. O critério de evolução humana mostra que a punição não está na didática de Deus. Deus quer a evolução da criação, não é? E ele espera que a gente evolua, progrida. E a didática que ele nos proporciona são as múltiplas encarnações e as múltiplas infinitas oportunidades de aprendizado, não é? A punição, ela revela mais a nossa momentânea ignorância em relação ao processo educativo, né? Eu acho que a palavra que está no dicionário divino é educação, não é? Mudança de hábito, mudança de comportamento daquela criatura para melhor, para se adaptar às leis divinas, às leis morais. A nossa incompreensão em relação a esse processo educativo que nos leva a distorcer, às vezes, uma medida corretiva para uma punição. E eu acho que isso se relaciona muito, inclusive, com o critério de justiça, né? A nossa visão de justiça, como nós compreendemos justiça. E você foi muito precisa quando você colocou que muitas vezes a gente confunde justiça ou punição com vingança, não é? Às vezes nesse reflexo da nossa imaturidade, da nossa revolta, do nosso orgulho ferido ou da nossa vaidade atingida, nós agimos com violência, buscando a autotutela, buscando a reparação com as próprias mãos de uma ofensa. Isso é vingança, né? Do requintado ao mais rude, o processo é o mesmo, né? É revidar na mesma medida ou às vezes medida fora dos termos. É isso mesmo, esferas da vida aqui pra gente, olha que beleza, e chegou o nosso momento Chico Xavier, e a gente vai escutar a mensagem do Espírito Meimei, Perdoe e Viva, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Perdoe e viva, Meimei. Se você não perdoar hoje, amanhã, por certo, o seu dia será mais escuro. Seus passos estarão menos firmes. Seus problemas surgirão mais complexos. Sua mágoa doerá muito mais. Se você não perdoar agora, o que será do seu caminho depois? Desculpe enquanto é tempo, para que de futuro não recaiam sobre sua cabeça os padecimentos e as queixas de muitos. Esqueçamos o mal para que o mal não se lembre de nós. O incêndio da aflição devasta a consciência que não conseguiu bastante força para lavar-se nas águas vivas da grande compaixão. Quem não perdoa os erros dos semelhantes, condena a si mesmo. Quem não olvida as ofensas, transforma-se no fardo de crueldade. Descerremos a janela de nossa compreensão cristã para o ar livre do bem que tudo renova, tudo aproveita e tudo santifica, e auxiliando a nosso irmão do caminho, quantas vezes se fizerem necessárias, nossa romagem para Jesus não sofrerá tropeços e crises, porque usando o amor para com os outros, seremos gradativamente convertidos em felizes instrumentos do amor de nosso Pai Celestial. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente recebe Alan e Adriano Ruinho aqui no Esferas. A gente conversa sobre punição e perdão. E olha, é um tema realmente instigante, porque a gente começa, né, a entender essa questão da justiça. E a justiça divina difere um pouquinho da justiça dos homens, não é?
Como que a gente pode interpretar, como que o espiritismo, na realidade, não é a gente, né? Como que o espiritismo interpreta as diferenças dessas duas, né? Das duas leis, dos homens e de Deus. A esfera dos homens e a esfera divina, né? É interessante você trazer à baila esse assunto, porque se nós analisarmos a questão da justiça, a justiça dos homens, ela é falha. Ela é falha porque ela está impregnada da imperfeição ainda do homem, né? Então, se o homem é imperfeito, obviamente, aquilo que ele cria nas suas leis não é perfeito. E por isso que é mutável. Algo que outrora foi considerado justo na visão daquela legislação vigente, passado um tempo onde a humanidade amadureceu, verificou-se que aquilo não é mais justo. Teve que mudar a lei e, consequentemente, algo que era justo passa a ser agora injusto. Então, há uma certa volatilidade, diferentemente da justiça divina. A justiça divina, ela está materializada no cumprimento ou não das leis morais, das leis naturais. Então, essas são imutáveis. Por que são imutáveis? Porque é obras do Criador, que tem como atributo ser perfeito. Se ele é perfeito, a sua obra também o é. E assim sendo, toda lei moral, lei natural, a lei natural abrange as leis físicas e as morais, elas são perfeitas e foram desde a criação e sempre o serão. Então, estão elas gravadas na consciência de cada um dos espíritos. Então, quando você descumpre uma lei natural, automaticamente o processo de reparação que vai ser necessário por conta desse erro, desse descumprimento dessa lei divina, ela inicia-se praticamente automaticamente. Então não há mudança, a regra do jogo sempre foi aquela. Então, se você for questionar um espírito superior, um espírito puro, ele não vai chegar para você, olha, na época que eu era espírito imperfeito, de fato podia cometer esses equívocos. Agora aí. mudou, Agora né? mudou. Não, desde a época que ele também era espírito imperfeito, a regra é a mesma, a lei divina ela é perfeita e imutável. Então a justiça divina, ela tem esse viés, essa nuance de que ela é e sempre foi, sempre será perfeita, né? Diferentemente da dos homens. Então essa é uma grande diferença, né? E a dos homens a gente pode esconder e, entre aspas, não ter essa consequência, né? A de Deus não, o que você falou, sempre vai ter uma consequência, porque Deus tudo vê, né? Na verdade, eu até digo, não é nem preciso que Deus esteja lá vigiando, né? Não, Deus não é a gente, porque é a própria lei que está gravada em nossa consciência, por isso que a gente fala, a consciência é o nosso juiz. É exatamente por conta disso, porque se a lei já está gravada na consciência, automaticamente quando a gente descumpre a lei, inclusive no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz o questionamento sobre o que seria a lei natural, ele remete, a lei natural é a lei divina, a lei criada por Deus, perfeita e imutável. E só é infeliz aquele que dela se afasta. Já praticamente, né, sendo categórico, olha, enquanto você estiver cumprindo a lei divina, tranquilo, você vai ser feliz. E é legal, vocês estão abordando a questão das leis, né? A lei divina, a lei humana. E quando nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, o Kardec quer o conceito de justiça, né? O que é ser justo? Né? Isso talvez seja uma pergunta que a gente pode... O que é? Me pergunte. O que é ser justo? Então, me pergunte. Às vezes, eu me recordo sempre quando vou falar do tema da justiça divina, eu planto aquele exemplo de, diante de uma catástrofe, um cenário triste, um assassinato, um sequestro, alguma coisa, você sempre vê um repórter entrevistando um parente, um vizinho, ou alguém que goste da vítima e pergunta, o que você espera? Né? E todo mundo já sabe qual é a resposta, né? Justiça, eu quero né? Justiça, né? E você já pode ler lá, né, no subliminar, né? Se tivesse legenda, ele é aquele que quer vingança, ele não quer justiça. É verdade. Ele quer que o agente daquele mal, aquele que foi quem proporcionou, sofra a mesma intensidade, às vezes até um pouco mais, com algum rigor de crueldade, né? Isso é vingança.
não é justiça. E o Kardec se preocupa com o conceito de justiça, ele fala que justiça é respeitar o direito do outro. Quando a gente pensa em direito, a gente olha sempre para o nosso direito, nosso umbigo, nosso interesse. Não é? Agora, o conceito divino de justiça é respeitar o direito do outro. É você ter condutas na sua vida que não viole o direito do outro. Isso é ser justo. Não é? Aí quando você transporta isso para um cenário de uma desconformidade com a lei, seja ela divina ou a humana, aquele que foi o agente, aquele que foi o causador, aquele que foi o assassino, ou seja lá, o criminoso, qual é o direito dele numa situação de afronta a uma lei? O direito dele é defender-se, o direito dele é manter a integridade, o direito dele é explicar as razões dele ou não razões, mas é se manter vivo, é se manter íntegro. Não é? Então, isso é direito, isso é a justiça do caso, proporcionar essa... E quando a gente pensa em justiça como reparação, pensa em justiça como a vingança, a gente se afasta do conceito de justiça. Né? Então, isso é uma abordagem que a gente tem que lembrar para dar o próximo passo nas nossas atitudes. A gente, infelizmente, eu digo, infelizmente, tem a tendência ainda arcaica de querer ser o justiceiro. Com certeza. Não é? A gente não está preocupado, às vezes, com a justiça em si, o que é o direito no momento, o que é o direito de cada um. A gente quer ser o justiceiro, a gente se arvora no papel de julgador, executor e às vezes até do carrasco, sem nenhuma atribuição, sem nenhuma responsabilidade, pior, sem conhecer os fatos que estão na situação. Às vezes a gente olha o cenário recortado, simples, às vezes até simplistas, mas a gente não viu o que está por trás, a gente não conhece nem a história próxima dos envolvidos, muito menos as histórias passadas, pretéritas, às vezes de outras encarnações. Então é uma visão muito míope e equivocada do conceito de justiça. Né? Então eu acho que é uma abordagem. Então o ideal seria a gente sempre se colocar quando a gente for falar, porque a mídia realmente aproveita de todos os casos, né? E gostam de fazer sensacionalismo, enfim, a gente sabe. Mas sempre quando a gente for falar, a gente tem que se colocar no lugar também das duas partes. Aí a gente começa a entender um pouco, eu acho, né, nesse caso, né? Se fosse você que inconsequentemente tivesse bebido, né? Porque quem, né? Não estou justificando de forma alguma, às vezes atropelou e realmente tem alguns acidentes que acontecem mesmo. Até que ponto, né? Essa questão é vingança ou é justiça, né? E na maioria das vezes realmente acaba sendo vingança, né? E Kardec fala de 3 elementos, né? Da justiça divina, que está ligado a essa questão da reeducação do espírito, né? Que o Alan falou, que é a questão do arrependimento, da expiação e da reparação. E o que é arrependimento, gente? É chorar, ajoelhar e pedir desculpa? O que seria se arrepender? Perfeito. Essa colocação, inclusive, olha só, né? Kardec achou de suma importância esses 3 elementos que, lá na obra O Céu e o Inferno, ele reserva um capítulo lá, no capítulo 7, salvo engano, ele coloca lá um tópico que é justamente o Código Penal da Vida Futura. E um dos artigos é justamente sobre essa questão de restabelecer a ordem das coisas. Porque eu cometi um equívoco que veio a prejudicar alguém. Então, eu descumpri de alguma forma a lei divina. Como é que eu restabeleço a ordem? Eu tenho obrigatoriamente que passar por esses 3 estágios, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. Dos 3 elementos, se você observar tanto a expiação como a reparação, isso aqui não depende muito da nossa vontade. Isso aí é automático por conta do princípio da lei divina que a gente acabou de falar, que ela é perfeita. Porque não tem jeito, a expiação e a reparação vai ter que ser realizada de alguma forma. Agora, o primeiro passo tem que partir exatamente da gente. E esse vai estar caracterizado aonde? No arrependimento. Porque o arrependimento ele vem como uma necessidade pedagógica para o espírito. Ele tem que ter a consciência de que aquele ato que ele praticou e gerou um dano para alguém, por sua vontade, ou
mesmo que por a sua negligência, perícia e prudência, seja lá qual for a razão que ele causou, ele tem que ter essa consciência, olha, eu não posso voltar a cometer esse mesmo erro. E o arrependimento consiste nisso, não ficar chorando no cantinho lá e se vitimizando. Isso aí não tem nada de arrependimento, isso é egoísmo. É agora, Olha, porque ele né? quer para si a atenção de vítima. Ah, eu errei, eu sou um coitadinho, ignorante. Não. O arrependimento é justamente reconhecer que ele falhou. E estará para o próximo passo, espiar, que é vivenciar experiências similares para que ele entenda efetivamente o prejuízo causado. Então, no arrependimento, se você analisar o percurso desse espírito, e aí o Alain trouxe bem, a falha maior acho que consiste exatamente nessa, às vezes confundir vingança com justiça, porque nós temos às vezes a visão limitada de uma única existência, nós temos inúmeras existências, nós somos espíritos imortais, e nós temos que nos enxergar como tais, e no mesmo código aí que Kardec fez alguns artigos lá, ele coloca que todas as encarnações são solidárias entre si. Esse é um ponto importantíssimo. Então, isso é importante então, né? Aquele arrependimento, às vezes, ele é absolutamente necessário, porque às vezes você tem 500 encarnações que você já passou, você está lá num ciclo vicioso, repetindo o mesmo erro. E enquanto você não se arrepender, você vai continuar cometendo esse erro. Então ele é essencial o arrependimento para quebrar esse ciclo, para você poder iniciar o processo. E você percebe como falar que Deus é perfeito é eufemismo, é chovendo molhado, né? É redundante. Mas perceba como é a beleza do mecanismo, que no arrependimento, em verdade, o espírito adquire a consciência. Sim. É naquele momento do arrependimento que ele cai em si do gesto, do equívoco do gesto. Como o Adriano coloca, às vezes a gente vem de encarnação em encarnação repetindo os mesmos padrões de comportamento porque a gente não para, não reflete, não mergulha na busca das razões das nossas ações. Quando o sujeito passa pelo dissabor e se arrepende, naquele instante está marcado o que ele aprendeu. Ali marca a aquisição da consciência em relação ao dano, em relação ao equívoco daquele fato. Aí vem como necessidade sim a expiação, onde ele vai aquilatar as consequências daquela ação. Porque quando eu assumo que a conduta é errada, talvez ainda eu não tive a noção perfeita ou o conhecimento dos efeitos conexos daquela ação. E quando eu passo por um processo expiatório, aí eu experimento na própria pele, por assim dizer, as consequências de gestos semelhantes. Ali o aprendizado está completo, não é? E a reparação como passo natural desse processo, onde o espírito vai se, entre aspas, compensar com ele mesmo. Porque a gente pode pensar em reparação olhando para o outro prejudicado, mas em muitos gestos equivocados nossos, aqueles que foram vítimas já estão muito tempo na nossa frente. Não vão, muito mais evoluídos, né? Às vezes, mais livres e felizes do que a gente. E eles não vão ter a nossa atitude, por assim dizer, para se sentir reparados. Não, a reparação envolve o próprio espírito. É lógico que ele vai ter oportunidade de devolver para a coletividade, devolver para a humanidade as consequências daquela ação. Mas ele se repara perante si mesmo. Deus... Até expiação também, não é, Alain? Sim. Não necessariamente você vai expiar com o espírito que você caiu, que você prejudicou, né? Não necessariamente. Não há esse rigor do toma lá da cá, ou do olho por olho, dente por dente. Eu costumo falar, eu acho que o Adriano tem condições de falar um pouco melhor sobre isso, porque ele domina a linguagem das ciências com mais facilidade. Mas eu costumo colocar que essa compensação, ela é uma grandeza vetorial. Não é? Ela não é ação e reação no mesmo plano. Ela envolve forças distintas. Não é? Perfeito. Posso afirmar assim? Podemos colocar dessa forma, sem dúvida nenhuma. Imagine se você quer restabelecer o equilíbrio, então você pega, já que o Alain tocou nesse assunto, por exemplo, você tem lá um corpo em movimento, né? Você tem dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio dinâmico, que é representado pelo movimento retilíneo uniforme, e o equilíbrio estático, que está em repouso, né? Por que aquilo se mantém em equilíbrio? Porque
todas as forças que estão sendo submetidas àquele corpo estão em equilíbrio, elas se anulam entre si, né? Então é exatamente essa analogia que o Alan fez. Naquele processo faltoso que o espírito ele caiu em falta, gerou o quê? Gerou uma descompensação nessas forças, vamos poder dizer dessa forma, que ele poderá reestabelecer de inúmeras formas. Então eu posso ter aqui, essa esfera aqui está em equilíbrio e repouso. Se eu coloco uma força aqui só desse lado, ela vai tender a se deslocar para cá. Então eu preciso compensar aqui. Mas não necessariamente assim. Eu posso vir aqui, e a resultante dará a mesma. Então percebe-se, eu posso de mais de uma maneira ter a mesma resultante que restabelecerá o equilíbrio. É exatamente essa analogia. E eu penso que o processo da expiação, que a gente tanto fala, né, que aqui nós estamos num planeta de provas e expiação, no caso a gente está num planeta de arrependimento, expiação e reparação, né, não só de expiação, né, e provas ainda. Mas a questão da expiação, eu acredito, né, que seja um momento que o espírito, ele aprende a ser mais amoroso, a ser mais paciencioso, porque quando a gente está fazendo algum erro, é fácil você prejudicar alguém, né? A gente não está sentindo, né? Quando a gente é prejudicado, a gente sente a dor. E quando a gente está em processo de sofrimento e de dor, a gente tem outros tipos de aprendizados, né? De paciência, resignação. Então, o processo de expiação... Porque, assim, eu queria deixar clara essa questão do karma, que todo mundo fala. E assim, se a gente for pensar, o processo de expiação... está relacionada a essa questão meu karma. Meu filho é meu karma, meu marido é meu karma, meu sobrinho, minha mãe, meu pai. Todo mundo tem um karma na vida, né? A gente é tão usada essa expressão do karma e na realidade, né, não é especificamente um karma, não é isso? Como que a gente pode explicar? Ó, eu vou começar colocando da seguinte forma, né? Quando você pensa que você gerou ou se desviou das leis divinas, isso gerou consequências. Pois não é? E essas consequências não se perdem. Jesus fala, né? Olha, se você tiver que se reparar com alguém, faça isso enquanto está ao lado dele, temendo que ele te leve ao juiz, o juiz te leve ao executor, e você não vai sair de lá até pagar o último ceitil. Né? Essa figura, né, de imagem que Jesus nos traz, essa perfectibilidade do ser humano. Podemos dizer que Deus não se contenta com o esboço, Ele quer a arte final, né? Ele quer o homem como arte final. E nós, quando erramos, quando nos desviamos da lei, nós vamos maculando a nossa história. Né? Isso vai sendo registrado nos nossos registros mnemônicos de memória e vão sendo armazenados no perispírito. E isso não é um processo simples de tira daqui e está resolvido. Não, tem que haver essas compensações. A reparação, como a gente está estudando aqui, está pensando, está conversando, ela se dá em processos suaves, contínuos e suaves. A gente ainda não tem estrutura para pagar de uma vez só os nossos débitos. Então a gente vai se compensando. E na maior parte das vezes, quando a gente pensa em processos reencarnatórios, a gente se vincula quase sempre com os mesmos personagens, com os mesmos atores, por assim dizer, mas em personagens diferentes. Eu me vinculo hoje com o meu irmão, por exemplo, e em histórias passadas a gente pode ter sido companheiros, a gente pode ter sido primos, a gente pode ter sido vizinhos e nos vinculado de uma forma. Que agora temos a oportunidade de rever essa situação, diluir esses laços quando estão no equívocos. Aí quando você colocou, e aí que eu peço licença para marcar, né? A expiação é quando a gente vai de fato ter noção disso e reparar e poder... Não, eu diria que a expiação é uma oportunidade para a gente ter esse aprendizado. Porque a gente, se infelizmente perder essa oportunidade, nós vamos ter que contar com outras experiências até superar essa dificuldade. Ocorre que isso é um processo e, como todo processo, leva tempo. E no nosso caso, a gente não fala mais em tempo material, a gente fala em tempos de reencarnação.
Nós estamos falando de séculos, milênios, às vezes, envolvendo os mesmos conjuntos de criaturas, os mesmos conjuntos de atores, que vão se vinculando. E quanto mais cedo esses atores, esses indivíduos conseguirem identificar as suas fraquezas, identificar as suas fragilidades, mergulharem nas suas próprias torpezas, vão ter mais rápido a oportunidade de dissolver esses laços. Infelizmente, a gente ainda fica nesse olhar do toma lá da cá, eu quero que eu seja justiçado, eu quero que haja justiça, e eu perco a oportunidade de fazer a busca em mim mesmo daqueles que são os meus pontos frágeis. O que há em mim neste processo evolutivo que eu poderia melhorar, aperfeiçoar para evitar a repetição dos mesmos equívocos? Para não ter que cair de novo nessa linguagem do karma, nessa linguagem de reparação, nessa linguagem da expiação. Alan e Adriano Runho aqui no Esferas da Vida pra gente. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. das esferas. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente recebe Alan e Adriano Runho aqui com a gente fala de perdão e punição. Chegou a vez a gente falar de perdão, né? Mas antes a gente fala da Casa Editora fundada, né? Casa Editora O Clarim, fundada em 1905 por Caibar Schutel em Matão. Continua com o jornal O Clarim, a revista internacional de espiritismo. São publicações mensais atuais, pertinentes, estudos à luz da doutrina espírita. Então, para você que busca entender mais, entender melhor, entre no site da editora, tem Facebook, tem Instagram, e além da revista e além do jornal, também tem várias publicações, são livros, né? Toda semana eu vejo lá no Instagram do Caibar, né? Muitos livros, são muitos títulos muito legais, e a gente continua, né? Incentivando aí o trabalho de Caibar, que foi um grande pioneiro, não foi, gente? Um grande pioneiro na divulgação do espiritismo, com a revista há muito tempo, com o jornal. Então vale muito a pena, né, a gente aí continuar divulgando a doutrina espírita por meio, né, dos veículos de Caibar Schutel. E a gente volta aqui com os nossos entrevistados, Adriano, Alan, irmãos, né? E a gente conversa agora sobre o perdão. A gente já falou bastante dessa questão, né, da expiação, do arrependimento, da expiação, da reparação, da justiça divina, que é imutável, divina, né, perfeita. Então a gente não precisa se preocupar, acreditando ou não, a gente está nesse processo, não tá? E a gente vai caminhando, evoluindo como espíritos imortais, e o perdão faz parte, né? Quando a gente sofre algum tipo de sofrimento, né? Que exige reparações também, que exige essa questão da expiação, a gente precisa utilizar dessa ferramenta, desse sentimento, dessa habilidade do perdão, para a gente conseguir seguir em frente, não é isso? E como que a doutrina espírita explica, né? Ou deixa clara a importância do perdão? O perdão, nesse processo, como a gente está falando sobre alguém cometeu uma falta, isso gera uma punição, e a gente viu que não é bem assim, starta, né, inicia-se um processo de reparação, sim, tudo. Mas óbvio, então se houve uma ofensa, aí nós temos no meio desse caminho, existe uma situação, alguém foi ofendido. Esse alguém foi ofendido, qual é o mecanismo? Porque até que haja reparação no processo, sim, como é que ele se sustenta até lá? Né? Então, o perdão ele vem exatamente como essa ferramenta, vamos dizer assim, para preservar exatamente quem? O ofendido. O ofendido. Né? Eu gosto de utilizar essa analogia. Uma ferida foi feita, você está lá sangrando. O perdão vem como algo que vai estancar esse sangramento. Porque o perdão, por si só, ele não é suficiente para curar a ferida. Porque imaginemos, né, o ofensor, ele vai lá e provocou um acidente que tornou a pessoa, o ofendido, paraplégico. Poxa, imagina você falar que perdoar
ele vai esquecer a sua ofensa? Que jeito? Ele vai acordar todo dia, ele vai se ver paraplégico e vem à tona a situação que o levou àquilo. Então ele não vai esquecer. Porém, aquela dor, aquele sofrimento, aquela mágoa, às vezes ódio, rancor que surgiu por conta da ofensa, quando o ofendido perdoa, ele estanca esse processo. Eu gosto de usar essa analogia também. O perdão, ele é um filtro que não permite que o mal que te foi endereçado crie raízes em você. E aí você é capaz de seguir em frente. Então o perdão é essa dádiva divina que protege o ofendido. Então ele é um mecanismo excelente, necessário para você seguir em frente. Inclusive até o Alain, quando ele fez aquela constatação, até que inúmeras vezes, quando alguém ofende ou é ofendido, se você fala processo de reparação, e a reparação às vezes se dá de outras formas, porque até aquele mesmo que foi ofendido já está anos-luz à frente, né? É porque ele se está anos-luz à frente, é porque ele soube perdoar, porque senão ele não teria conseguido andar. Até a literatura espírita é vasta daqueles casos em que espíritos perdem séculos e séculos e séculos da sua evolução porque não souberam perdoar. Às vezes o ofensor lá já conseguiu até avançar mais do que o ofendido, porque o ofendido ficou preso naquele ressentimento e continuou sangrando e não seguiu em frente. Então o perdão ele entra nesse processo como essa ferramenta que protege o ofendido. Né? Mas é fácil perdoar? Ninguém disse que era fácil, né? Diz que é necessário. Mas pensa, na abordagem do espírito em evolução, no seu processo de aperfeiçoamento sempre, não é? Então você tem que ver, essa capacidade de perdão é muito bem colocada, essa imagem, que ela é em benefício daquele que foi lesado, não é? Ela não é um salvo-conduto ou uma sentença de absolvição em relação àquele que foi o agressor, porque aquele startou para si mesmo todo o processo de reparação. Ele vai ter que expiar, vai ter que reparar depois de se arrepender. Então não é o perdão de um que vai isentar o outro deste processo todo de aperfeiçoamento e purificação. Mas é uma necessidade para a própria vítima para dissolver essas relações, dissolver e se desvincular do agressor. Não é? E essa imagem da vítima presa, obsediando às vezes o próprio agressor, é muito forte. Não é? Esses laços que se perpetuam, e aí sim vão nascer e vão gerar aquilo que você deu o nome de karma, né, como oportunidade de reparação. É óbvio que isso é um convite para que aqueles espíritos que se vincularam em um gesto impensado, em um gesto equivocado, tenham uma próxima oportunidade encarnatória para tentar dissolver aquilo. Não é? E aí, quando você praticou o perdão nisso, você dissolve essa relação. Deixa de ser necessário, às vezes, uma encarnação para dissolver aquilo, porque aquilo já está resolvido em relação. Mas isso modificou a justiça divina? É claro que não. A justiça divina está acontecendo a cada instante, a cada momento, em todos os sentidos. Não é? Isso vai se reparar. E o perdão, como Adriano coloca, né, como uma dádiva divina, ele vem reforçado por Jesus em diversas oportunidades. Né? Quando a gente pega o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, a todo momento Jesus está falando da importância do perdão. Não é? Desde os capítulos iniciais, quando ele fala, se você quer oferecer alguma coisa ao Senhor e se lembra que tem alguma coisa para resolver com o seu irmão, primeiro resolve com o seu irmão, depois vem dar a sua oferenda. Né? Aquilo está reforçando. Essa passagem é bonita. Ela é muito significativa, né? E importante. Ela revela que o compromisso com Deus, a relação da criatura com Deus, não pressupõe, ou melhor, não prejudica a própria relação consigo mesmo e com o outro. Quando a gente vê no mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é porque uma não se desvincula da outra. A gente não consegue amar Deus sem amar ao próximo, né? E sem amar a nós mesmos. Né? Então, nesse processo. Agora, a grande dificuldade, você falava de não é fácil o perdão, talvez a grande dificuldade do perdão esteja na nossa autoignorância. Né? A nossa incapacidade. O que leva alguém
sabendo da importância do perdão, não perdoar, senão a sua própria fragilidade. Não é? Aquele que foi a vítima ou pseudo-vítima, às vezes você pode imaginar que você é a vítima na situação e nem sempre é. Às vezes você está numa visão míope de uma relação ou uma visão equivocada. Às vezes você está apenas fantasiando uma situação e que não corresponde à verdade. Né? Então é a incapacidade desse espírito, dessa criatura, de olhar para dentro de si, volto ao assunto, olhar para dentro de si e ver o que há de frágil em mim que está impedindo que eu perdoe. Por que esse gesto, simbolizado na compreensão que eu tenho deste fato, é tão insuportável para mim? Para eu dizer que eu não consigo perdoar, e não consigo esquecer, e não consigo me livrar. É porque deve existir e sempre há uma fragilidade dentro de mim que aquilo nota, faz notar, oferece o contraste que me possibilita evidenciar aquela fragilidade. Então, quando a gente tem a coragem de enfrentar essa dificuldade, aí a gente torna mais fácil, talvez menos custoso, o caminho do perdão. Adriano e Alan Ruinho aqui no Esferas da Vida pra gente hoje. A gente só tem a agradecer, não é verdade? Essa família, como que chama mesmo a mãe de vocês? Isaura. Dona Isaura, que coisa boa, hein? Os filhos aqui no Esferas da Vida juntos. Parabéns, muito obrigada, gente. A gente agradece sempre a disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês, né, uma vida tão corrida. O Adriano vem de São Carlos, você também aqui, né, com muita coisa trabalhando fora. Então, muito bom tê-los aqui presencialmente no nosso estúdio. Muito obrigada mesmo. E que Jesus continue inspirando vocês a nos ensinar sempre. Obrigado, Priscila. Nós é que agradecemos mais uma vez o convite. Para mim foi, sem dúvida nenhuma, uma noite especial, né? Poder estar junto com meu irmão aqui e compartilharmos essas reflexões, eu acho que foi muito bom. Gostoso, né? Obrigado também, Adriano, pela presença, por esse convívio fraterno aqui, literalmente falando, né? Literalmente. E pela oportunidade que você nos dá, né, aos telespectadores, o nosso mais carinhoso abraço também e os votos de muita saúde e dedicação. É isso mesmo, muita paz hoje e sempre. E a gente se encontra todo sábado, 10 horas da noite, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. E todo domingo, meia-noite, na TV Cultura Paulista. Até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência. No transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços.